Vamos lá. Bom dia, pessoal. Mais um sábado. Vamos começando aqui a nossa live, que nós vamos conversar um pouquinho sobre educação especial. Vamos falar um pouco sobre essa questão do atendimento educacional especializado, tá certo? Hoje eu estou recebendo aqui a professora Rogéria, tá? Eu queria primeiro dar umas considerações para vocês e falar que muito bom estar fazendo essas lives todos os sábados. A gente está tentando trazer um assunto diferente, trazer um tema diferente para vocês. Eu acho muito importante isso para poder estar democratizando o conhecimento e a gente conhecendo cada vez mais como se organiza a educação, de que forma que ela se dá, quais são as políticas públicas e quais são as ações que os governos e governantes estão tomando para poder estar auxiliando nessa questão da educação. Semana passada foi voltado o Fundeb, eu ainda vou fazer para vocês o vídeo do Fundeb, ainda não tive tempo, ainda está meio corrido para mim, tá? Então, eu queria dizer para vocês, muito bem-vindos a todos que estão aí, que vão começar a nos assistir, tá? E começar falando para vocês. É um prazer imenso estar aqui com a professora Rogéria, é uma amiga minha de muito tempo já, gosto muito dela, né? Amo de paixão, na verdade, e é um prazer ela estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação especial, e depois eu vou deixar a professora Rogéria se iniciar e se apresentar um pouquinho. Então, primeiro a gente tem que pensar de que forma. A educação, ela tem que ser realizada a partir de uma contribuição, que é essencial na construção de uma sociedade que vai ser inclusiva, né? Além de inclusiva, vai ser democrática. Então, diferentes opiniões vão surgindo aí, vão se manifestando livremente para poder ampliar essa variedade que nós temos de vozes e serem ouvidas, tá? Na busca aí de uma coesão, celebrando essa diversidade que nós temos. Dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Rogéria, para poder ela falar com a gente um pouquinho, para ela poder conversar com a gente um pouco e explicar para a gente aí. Vamos lá, Rogéria, fala um pouquinho de você para a gente, vamos lá. Bom dia, Paulo, bom dia, pessoas, tudo bem? Bom, eu sou professora Rogéria, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela educação especial. A educação especial ela foi escolhida na minha vida. Quando eu fui fazer faculdade, na época que eu fiz faculdade, tinha dois tipos de pedagogia. Pedagogia normal e tinha pedagogia na área de doença mental. É claro que eu escolhi a área da doença mental. É uma paixão mesmo que eu tenho. Eu atuo já como professora do AE há 13 anos. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sou apaixonada pela educação especial, por tudo que ela me traz. Ela me traz muito aprendizado. As crianças me trazem aprendizado todos os dias, né? E nós estamos aqui para aprender diariamente mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o AE, né? O AE. O AE, a sigla dele significa Atendimento Educacional Especializado. Ele é um serviço da educação especial, mas ele é ofertado em todas as etapas, níveis, modalidades da educação básica. Ou seja, o AE, ele é lá da creche, com a criança pequenininha lá, vamos lá, entrou na creche, já começa, né, a ser observada e, às vezes, já chega para a gente já laudados, né? E ela vai até o nível superior, até a faculdade, né? O pessoal, onde tem intérprete de Libra, Braille. Quem é o público-alvo do AE? O público-alvo do AE são pessoas, crianças com deficiências, tanto faz física, auditiva ou visual. Também são pessoas com transtornos gerais no desenvolvimento, crianças com altas habilidades ou superdotação, como dizem, né? É um trabalho realizado em parceria com o professor da classe regular. Ou seja, o aluno ele é do professor da classe que ele está inserido e com parceria comigo
nós realizamos as adaptações das atividades, adaptação do currículo, arrumamos estratégias para poder trabalhar a parte pedagógica. Geralmente, são estratégias para aquela deficiência, né? A gente pensa nela num todo, se é baixa visão, precisa de letras ampliadas, esse trabalho de adaptação. Ô, Rogério, então, queria só complementar a sua fala, dizendo que como funciona essa questão da educação especial, como que surge aí, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o MEC, anualmente, por meio de um censo escolar, o que vai acontecendo? Ele realiza em todas as escolas de educação básica, ele vai acompanhando a educação especial através de indicadores, na verdade, que vão aí desde a matrícula da rede pública até a inclusão das crianças nas classes comuns, com a oferta desse atendimento educacional especializado, como a Rogéria falou, que vai desde a criança pequenininha lá da creche, né, até a universidade. Ele vai perpassar por todas as etapas que nós temos aí da educação escolar, tá? E vai visar aí essa melhoria de acessibilidade para todo mundo dentro da escola, né? Vai promover essa acessibilidade dentro da escola. Como a professora Rogéria falou, por muito tempo ficou pensando aí que o atendimento educacional, que a educação especial ia ser organizada paralela para a educação, mas não é. Ele vai ter um atendimento que é personalizado, não é isso? Sim. Ele vai se aí desenvolver todos os campos da pessoa. E, assim, muita gente acreditava que o AE era um reforço escolar, né? Era visto como um reforço, e ele não é um reforço, né? Ele é um atendimento mais específico mesmo, né? E uma das funções do professor do AE é orientar o professor da classe regular nessas adaptações que eu falei acima, né? Do currículo pedagógico da criança, da série que ele está inserida, né? E também de prestar atendimento no contraturno, tem essa questão. A criança, ela estuda à tarde e na parte da manhã ela vai ser atendida no AE, né? Tem esse diferencial também do contraturno. Então, ele não substitui a escolarização regular. Não. Ele não substitui. A criança, ela vamos supor, se ela é matriculada no terceiro ano, ela frequenta a sala do terceiro ano, né? Durante muito tempo teve esse equívoco, né? Achando que a educação especial seria um atendimento que fosse paralelo, que fosse, na verdade, complementar no lugar da educação regular. E não é, então, né? Não. Eu acho interessante falar como que é feito o trabalho do AE. O trabalho do AE, ele é mais assim, no lúdico, no concreto. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças jogos de quebra-cabeça para ajudar na concentração, o jogo do stop, ele é muito gostosinho para trabalhar com os alunos, principalmente que estão no Fundamental 2, né? E é um jogo que é interessante de fazer com eles. Jogo de trilha, né? Entre outros, para ajudar no desenvolvimento mesmo dessas crianças, né? Então, a função do professor, então, do AE é essa, então, né? Está auxiliando aí o desenvolvimento dessas crianças. Sim. Paulo, ao longo das décadas, né, da educação especial, ela veio passando por mudanças, né? E essas mudanças, assim, ela veio acontecendo, né, devagar, mas efetivamente, né? Primeiro, nós tínhamos a exclusão. O que era a exclusão? A criança deficiente, ela não fazia parte de nenhum contexto escolar, nem escolar e nem na sociedade, né? Ela era excluída mesmo, ela era escondida, né? Aí, depois disso, teve a separação.
separação era dentro das escolas regulares, tinham as classes especiais, né? As classes especiais, geralmente ela era lá no cantinho da escola, né? Onde ficava só as crianças com o professor, e existia essa separação. Depois dessa separação, nós tivemos a integração. A integração, elas foram inseridas dentro da sala de aula, porém sem nenhum apoio, sem nenhum recurso. Elas só foram inseridas ali. Isso mesmo. Eu coloquei que o pessoal está dando uma olhada e vê, né? A exclusão, né? Como é que era, igual a professora falou, que eles eram realmente, né, Rogério, excluídos mesmo. Sim, excluídos. Depois, a separação, que veio separando eles em salas especiais, em salas diferentes das salas regulares, né? E agora a integração, né? Sim. A integração que funciona de uma forma, como se diz, a criança está dentro da escola, mas ela não tem aí os recursos que são necessários para poder estar dentro da sala de aula, efetivamente, recursos humanos, arquitetônicos, todo um aparato para poder estar ajudando a criança. Sim. E o que a gente busca, na verdade, é a inclusão, né? Sim, e é dessa inclusão que nós vamos conversar um pouquinho, né? Então, vamos lá. A inclusão, as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre inclusão e inclusão social, né? Inclusão é o ato de incluir ou inserir algo. Mas se tivesse só a inclusão, nós íamos continuar naquela fase da integração, né? Então, por isso, precisa haver a inclusão social, né? Que a inclusão social é o ato de incluir e acrescentar, né, essa criança ao meio, né? Que ela está ali na sala de aula, né? Nós estamos falando da sala de aula. Ou seja, a gente adiciona as pessoas no grupo. Fazer ela participar mesmo. Parte, ela vai ser parte desse grupo, né? Entendi. Então, a criança, na inclusão, a criança tem que fazer parte. Não adianta ela estar só dentro da sala de aula. Não, ela tem que fazer parte, ela tem que representar aquele meio, né? Sim, a inclusão social vai mais, então. Isso. É um direito que ela tem. É um direito que ela tem, de fazer parte, de ser incluído e fazer parte daquele meio. Eu costumo falar assim, ó, se na escola vai ter uma peça de teatro, o professor responsável ele pode muito bem incluir um papel para essa criança na peça de teatro, né? Fazer adaptação, né? Sim, isso é inclusão, fazer ela participar, se sentir parte daquele meio. Entendi. Então, realmente fazer parte ali, né? E não só estar dentro junto com todo mundo. Fazer parte mesmo. Legal, isso mesmo. Então, você vai falar mais alguma coisa ou posso falar? Então, assim, nós precisamos ter em mente que quando as diferenças tornam-se valor social, ela não vai ser mais um problema. Mas, infelizmente, nem todas as escolas possuem acessibilidade, né? Arquitetônica, de comunicação, de recursos humanos, né? E de barreiras, né? Infelizmente, ainda não chegamos nisso, com a totalidade. Gostaria. Andar muito ainda a sociedade, precisa crescer muito a sociedade para poder ter essa nova visão sobre o que é incluir de verdade. Sim. Não ficar aí só apenas nessa integração. Né? Sim. Fazer cumprir mesmo o papel, fazer cumprir mesmo a legislação que a gente tem, todas as orientações que são seguidas, e incluir mesmo esse pessoal. Eles não são diferentes de ninguém, todo mundo é diferente, todos são diferentes. Nós somos. Né? E incluir essa diversidade. Nós temos que aprender a conviver com essa diversidade que existe. Sim. Principalmente, né, nós que estamos dentro da educação. Né? Isso. Nós temos que entender que cada um é um, cada pessoa é única. Né? Levar em consideração aquilo que ela traz de casa também.
a bagagem que ela traz de casa, né? Eu costumo falar, por exemplo, hoje nós temos um número muito grande de crianças autistas. Então, chega lá, tem 10 crianças com autismo. Essas 10 crianças não vão ser trabalhadas igualmente, porque cada uma é uma. Cada uma traz uma rotina, cada uma traz uma história de vida, um contexto familiar, né? E isso mostra que a gente precisa adaptar para essa criança, né? Não é uma coisa que é tudo certinha, não é como um livro didático que você segue ele, né? Existe ali você observar essa criança, entendê-la, pensar naquilo que ela traz, aí sim você vai fazer uma adaptação para essa criança. É olhar ela mesmo com um ser único, né? Como um ser único. E isso deveria ser com todas as crianças, né? Não só as crianças deficientes, né? Não precisava nem estar na legislação isso na verdade, tinha que ter feito, né? Se tornar uma prática social, na verdade. Com certeza. Só para a gente se situar um pouquinho, lá na década de 70, mais ou menos, acontecia o que a professora Rogéria falou, dessa integração, né? Começa a deixar as crianças mais segregadas e tudo mais. E depois, lá em 94, quando existe aí a primeira política para a educação especial, acontece esse processo de integração institucional, tá? Que vai condicionar o acesso das pessoas às classes comuns e à classe regular. Aquele que consegue acompanhar a classe comum vai para a classe comum, né? A classe regular. Aqueles que não conseguem vão aí ficar nas classes especiais ainda. Então, se a gente parar para pensar, é um movimento que demorou muito para poder andar, a passos de formiguinha, não é verdade? E depois, com a LDB que a gente vem, né, ela vem trazendo para todo mundo essa questão de assegurar currículo, método e recurso. E depois nós temos, em 2008, a Política Nacional da Educação Especial, né, que ela vem contribuir muito aí para a gente. E o que é essa política, na verdade? Em 2008, o MEC vai apresentar um documento, né, que vai acompanhar os avanços e os conhecimentos de lutas sociais ao longo do tempo, visando aí construir políticas públicas que promovam a educação de qualidade para todo mundo. Essa política de educação especial, né, uma perspectiva de educação inclusiva, ela vai ter como objetivo estar assegurando a inclusão de todos os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, como a professora Rogéria falou, as altas habilidades, superdotação, que a gente não pode esquecer deles também. Existem crianças superdotadas, existem crianças com altas habilidades, né? E essa política vem para orientar todos os sistemas de ensino, garantindo aí esse acesso ao ensino regular, a participação, a aprendizagem, a continuidade nos níveis de ensino mais elevado. Então, essa transversalidade da educação especial, ela vai vir desde a educação infantil, como a professora Rogéria disse, não de uma forma separada. Então, ela vai orientar de uma forma mais organizada a educação comum, mais apropriada para a aprendizagem dos alunos que apresentam algum tipo de deficiência, algum problema de saúde, ou qualquer inadequação que ele tenha, qualquer problema que ele tenha. Então, numa perspectiva de educação inclusiva, o que nós temos que pensar? Essa educação especial ela vai passar a constituir a proposta pedagógica da escola. Então, para isso, a gente tem que considerar o quê? Que as pessoas se modificam o tempo todo, as pessoas se continuam transformando. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, um aluno que sofre um acidente, fica aí paralisado numa cadeira de roda, mesmo que temporariamente, ele ainda é considerado aluno da educação especial, porque a deficiência, ela pode ser tanto ao longo da vida, como ela pode não ser ao longo da vida. Ela pode acontecer, ela pode a pessoa melhorar, dependendo da situação, né, Rogéria? Sim, nós costumamos falar que é a deficiência permanente e aquela também temporária, né? Às vezes, como o Paulo falou, um acidente que vai fazer uma criança ficar ali temporariamente, né? Numa situação que precisa de um olhar diferenciado para ela, né? Isso, e para poder contemplar todas essas crianças e todas as outras, né, como um todo, exige uma atuação pedagógica aí que é voltada para alterar essa situação de exclusão,
né? E para isso cabe aos sistemas de ensino estar se organizando com a educação especial nessa perspectiva inclusiva, disponibilizando aí as funções de instrutor, tradutor, intérprete de Libras, guia, intérprete, né? Monitor para os cuidados para os alunos que têm necessidades de apoio, no caso de higiene, de alimentação, de locomoção. Então, tudo isso precisa ser observado, tudo isso precisa ser garantido quando a gente fala de educação especial, né, Rogéria? Com certeza, tudo precisa ser visto, né? Essa questão mesmo do transporte, como que um cadeirante vai chegar até a escola e se aquela família não possui carro, né? Então tem uma logística, sim, que é um direito dele, né? É um direito dele, né, adquirido, que ele vai estar aí tendo transporte para ir buscá-lo, levá-lo. Tem que pensar em todo o contexto mesmo, geral da situação. Quando a gente estava conversando um pouco antes, você me falou de um decreto que tem Decreto Pode falar dele. 2008. Não, esse é da educação especial, né? É o decreto 13.146, não é? Sim, a gente precisa lembrar, né, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, que na educação especial tem um decreto que é a Lei 13.146, ela é de 2015. Foi feito um estatuto, né, para a pessoa com deficiência, né? É um direito que foi garantido a elas por lei, né? Esse decreto que vem nesse estatuto, ali traz tudo que ela tem de direito na vida dela, né? Tudo. Então. E ele até é legal a gente complementar, porque eu estava dando uma olhada depois que você me falou dele, lá no artigo 2º ele fala justamente disso que a gente acabou de comentar, né? Considera-se a pessoa aí, ó, aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, né? Ou alguma obstrução na participação efetiva na sociedade. Então, é bem legal isso, reforçar isso mesmo, para as pessoas entenderem que deficiente não é só aquele de cadeira de roda, não é só o cego, não é só o surdo. Existem aí múltiplas, né, diversidades quando a gente fala de deficiência. E, assim, um fato que eu considero muito triste é um fato de que muitas mães não conhecem esse direito que as crianças têm. Elas não conhecem esse estatuto, né? Então, eu procuro mostrar, apresentar o estatuto para elas, falar um pouquinho dos direitos que elas têm, né? Porque, da maioria das vezes, elas desconhecem que a criança tem um estatuto para ela. Né? Por exemplo, quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala... que eu sei que o professor Jair, ele não pode diagnosticar uma criança, né? Ele vai só acompanhar, né? Sim. Ele faz só um acompanhamento. E, por exemplo, uma família que recém descobriu aí que o filho é autista ou que o filho tem alguma outra deficiência ou algum transtorno, como é que faz? Como é que lida com essa família? Paulo, é uma coisa assim que é muito bom a gente estar ressaltando, porque muitas vezes a criança ela entra na escola e o professor da sala regular ele observa que aquela criança tem alguma coisa diferente das outras. E muitas famílias têm acesso a esse conhecimento pela escola. Né? O professor chamou lá e falou: olha, tem algo de diferente com teu filho, procura um especialista. Eles procuram e acontece muito, principalmente no caso do espectro autismo, né? Que as famílias têm conhecimento lá na escola. Aí elas entram num momento que é vivenciado por todas as mães, né? Independentemente de ser o autismo ou uma síndrome de Down quando a criança nasce. A mãe entra no estado que nós chamamos de estado de luto, um estado de luto, até ela poder entender, né, que aquilo aconteceu, que ela precisa lidar com isso, ela passa por esse estágio. E é uma obrigação da minha função, né, como professora do AE,
ajudar essa família, né? Aconselhar, trazer ela para perto da gente, né? Para poder ajudar ela a enfrentar esse momento, né? Que ela está Acolher vivendo. mesmo, né? É um acolhimento mesmo, né? E agora, E por exemplo, pode falar, Paula. nesse momento de pandemia que a gente está agora, esse acolhimento físico fica meio complicado, né? A gente não pode estar fazendo esse acolhimento assim agora. Tá ali, a gente sempre gosta dessa parte física, tá abraçando, desse contato, né? O contato físico. Como é que a gente faz agora nesse momento com essas famílias? O acolhimento tem sido através de telefonemas para casa, via WhatsApp, ou você pode gravar um vídeo, né? Falando com essa família, com essa criança. Esse atendimento está sendo feito como todos os. A educação está sendo feita mesmo nesse momento atual que o mundo está vivendo, né? Isso é uma política que deveria acontecer, né? E eu espero que esteja acontecendo, né? Que as pessoas tenham esse olhar mesmo, né? Via telefone, WhatsApp, chamada de vídeo. Hoje em dia está com muito recurso, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu estaria falando de educação especial num bate-papo, assim, né? Pela internet, você na sua casa, eu na minha. Né? Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? E aí a gente vê quantos recursos nós estamos tendo que conhecer, né? Para poder estar levando essa fase mesmo difícil, né? Que todos estamos vivendo, né? Eu estava dando uma olhada em relação à questão de educação mundial, né? E eu estava vendo, a Unesco lançou um relatório recente, agora em 2020, sobre que ainda existem 258 milhões de crianças fora da escola. É um número muito grande. Isso aí. Para pensar, né? Muito grande. E, garantir essa educação de qualidade, essa educação inclusiva e equitativa, promovendo essa aprendizagem ao longo da vida, faz parte de uma dos esforços que precisam ser feitos aí, e que a ONU tem trazido isso para a gente também, né? Então, isso vai trazer um mundo mais justo, mais equitativo. Só que para isso a gente precisa pensar também que alguns fatores sociais, alguns fatores econômicos, fatores culturais influenciam nessa busca pela equidade, nessa educação e nessa inclusão. Nós sabemos que o público da educação especial, né, do AE, geralmente eles fazem também atividades paralelas, como psicoterapia, terapias, parte terapêutica, parte clínica. E como funciona agora, nesse momento que não está acontecendo isso, né? Como que isso é trabalhado com a família, porque a família fica numa angústia também. Então, hoje eles estão tendo também terapia online, né? Como TO, terapia ocupacional, fono, eles só não têm a fisioterapia porque não pode. Mas mesmo assim, tem alguns fisioterapeutas gravando vídeo e pedindo para a mãe estar fazendo em casa atividade, né? Legal dessa continuidade, né? Sim, ela não está acontecendo presencialmente, né? Mas está acontecendo sim. Tem casos de físio tá fazendo, mandando uma série de exercícios, TO. Hoje em dia a gente pede muito assim, o trabalho da TO, né, dessa terapia ocupacional, ele é muito importante para essas crianças, porque ela ajuda eles a se concentrarem fazendo uma atividade de artesanato, né? Fazendo um artesanato em casa, né? Já ajuda ele a concentrar e aliviar essa ansiedade também que eles estão vivendo, por estar longe, né? Fora da escola, longe dos amigos. Eu lembro que você comentou comigo em relação a essas aprendizagens das crianças dentro da escola e fora da escola, agora nesse momento remoto, sobre o DUA, né? Sobre o Desenho Universal da Aprendizagem, não é? Fala um pouquinho dele para a gente. O que é esse DUA? Ele é desenvolvimento... Desenho Universal da Aprendizagem, né, que você falou?
Isso. Ele é o um minutinho só, Paulo, por Tá, favor. tranquilo, você arruma aí. É ao vivo sempre acontece isso. Semana passada a gente também teve um problema ao vivo que caiu a conexão, a gente teve que voltar. E é assim que funciona. O meu é o cachorro que estava mordendo aqui. Precisei afastar ele. Vamos falar um pouquinho então do DUA, né? O DUA ele é o desenvolvimento universal da aprendizagem. Ele se baseia na diversidade, oferecendo possibilidades, materiais flexíveis, técnicas e estratégias que buscam ampliar a aprendizagem dos alunos, com ou sem deficiência. O foco do DUA não é a deficiência, e sim os espaços, ambientes e recursos acessíveis, né? Aquilo que nós falamos. Ele busca trazer o foco, não é só deficiente, o foco até essas crianças que você citou, né, que estão fora da escola, né? O foco é trazer para eles possibilidades. É ofertar possibilidade para qualquer um, né, nesse desenvolvimento. Sim. Então, vai ser uma nova forma de estar pensando dentro das atividades, pensando dentro, realmente vendo a educação de um lado mais humanizado, né? Sim, dentro das escolas, pensando nesse perfil que a criança desenvolve, pensando nesse perfil que a criança tem. Sim, é exatamente isso. É algo mais humanizado. Né? Isso. E como é que a gente faz agora, por exemplo, trabalhar esse DUA fora da escola? Porque, por exemplo, você falou que o professor do AE é um suporte para o professor da sala regular, né? O AE não é reforço, o atendimento educacional não é considerado reforço, mas como que funciona agora? Por exemplo, nesse momento remoto, de preparar atividade para mandar para casa. Então, preparar a atividade, né? Você tem que pensar naquilo que eu falei lá no começo, que cada criança ela é única, né? Então, você faz adaptação do currículo, né? Como tem que ser mesmo, adaptação do currículo. Porém, você também pensa, por exemplo, em uma estratégia de um jogo de pinça, por exemplo. O pinçar para aquela criança que precisa desenvolver a coordenação motora, poderia, por exemplo, fazer um joguinho que ele tenha o movimento de pegar as coisas com o pregador. Né? Você faz e envia, né? Descreve, você até filma e envia para a família tá fazendo com a criança. É o que a Débora está falando aí, ó, né? Aula e atividades que englobam todos os alunos. É verdade? Sim, então, essa participação é importante. E agora, essa participação que você tem com a família é mais importante ainda. Criar esses laços que tem, reforçar esses laços com a família e trabalhar de uma forma que utilize materiais, igual você falou, com pregador, com tudo, materiais que tem em casa, materiais disponíveis para a família. Coisas que tem em casa, né? Tem que pensar nisso também. Pensar em uma atividade adaptada com coisas que a mãe tem facilidade de ter em casa. Né? E muita coisa dá para se fazer. Dá para fazer joguinho com rolinhos de papel higiênico vazio, para eles poderem estar, por exemplo, jogando bolinha e passando pelo rolinho. Né? Você está trabalhando a coordenação motora, a concentração. Então, são sugestões de atividades que a gente tem aí que a gente pode pensar aqui, né? Quem quer fazer, consegue, vai adaptar, vai realizar uma atividade mais efetiva e vai estar garantindo essa aprendizagem, né? Nós falamos aí desse acolhimento para a família, tá? E você tinha falado para mim sobre reconhecer a necessidade da criança. Estando longe de casa, seria ideal fazer uma anamnese sobre a rotina da criança em casa com a família, para depois estar desenvolvendo atividades que contemplem dentro dessa rotina? Então, ela pode ser feita, assim, até mesmo pelo contato telefônico, como eu falei, e não uma anamnese como é feita quando eles chegam, mas sim uma para poder reconhecer como que essa criança está, como que está sendo ficar fora da escola para ela,
se ela está tendo terapias à partes ou não, como que está o nível de ansiedade dessa criança. O emocional, né? Também, né? Sim, o emocional, né? Sabendo tudo isso, eu acho que seria essa anamnese que você fala, seria esse contato mesmo com a família, via telefone, né? Para poder escutar e eles se sentirem acolhidos, né? Porque quando ele escuta a tua voz, ele vai falar assim, nossa, ela está preocupada, ela está pensando, né? Na criança. Essa questão mesmo desse contato telefônico. Você falou sobre a quantidade de crianças que são diagnosticadas com autismo que nós temos, né? E realmente é bastante. A gente consegue ver isso em algumas redes de ensino, por meio de relatórios que são desenvolvidos. Para poder, por exemplo, um professor de AE estar auxiliando nessa rotina de casa de uma criança autista. Você falou que nem todas são iguais. E como é que faz? Não. Então, essa questão é uma questão, assim, muito interessante. O autista, ele funciona muito através do visual, tá? Então, deve-se aconselhar essa família a fazer uma rotina de imagens, mas de imagens que sejam, assim, reais, né? Foto dessa criança, por exemplo, escovando o dente, se trocando, penteando o cabelo, indo ao banheiro, comendo. E aí a mãe ela monta uma espécie de um quadro com essa rotina, o que ela quer para essa criança. E aí ele vai olhando essa rotina diariamente e vai chegar um momento que ele vai estar ali, fazendo essa rotina sem grandes dificuldades. Essa rotina ela tem que ser realmente visual, mas com imagens reais. Não dá para ser, por exemplo, uma rotina comprada na internet com aqueles desenhos todos estereotipados, tudo certinho, não tem como, porque é a mesma coisa de não fazer nada, nesse caso, né? Ele precisa da imagem real. Geralmente, deveria ser com a fotografia dele. E aí essa rotina faz, né? Essa rotina é muito importante. Muito importante mesmo. A criança precisa ter rotina. Quer dizer, todos nós deveríamos ter rotina, né? Mas a criança, principalmente o autista, ele precisa dessa rotina eficaz, né? Legal, essa é muito interessante o que você falou, porque a gente sempre vê na internet vários materiais que realmente, igual você falou, são estereotipados e que para a criança precisa ser uma questão mais personalizada mesmo. Precisa Sim. ser mais voltado para a criança, precisa mais ser voltado para esse acolhimento para a criança, para ele poder estar se identificando, para ele poder estar se reconhecendo ali naquelas imagens e tudo mais. Isso mesmo. Eu acho bem legal isso. Agora, em relação aos professores que nós temos, a gente sabe, você fez faculdade de educação especial, não foi? Foi. Na época, o nome do curso era até um nome muito, que eu não gosto muito, é um nome meio feinho, Pedagogia na área de doença mental. Ele não existe mais, esse curso não existe mais. Eu acho que a última turma dele foi em 2008, se eu não me engano, né? Depois entrou no lugar dele a pós-graduação no AEE, né? Que hoje tem ainda essa questão da pós, que também o professor vai fazer porque ele se identifica, porque ele gosta, né? Olha que legal a Camila comentando aí, ó. Exatamente, o Migarro aí, ó. Nessa nova demanda, né, o professor de AE juntamente com o professor de ensino regular. Olha que legal isso. Então, é junto com o professor de ensino regular, auxiliando aí na adaptação desse currículo, flexibilizando todos os conteúdos de modo a atender suas particularidades, né? São recursos complementares que vão ser enviados. O professor de AE também faz intervenção com a família quanto à utilização e a aplicabilidade, né? Ou seja, como vão ser aplicados esses recursos. Como a Rogéria falou, pode ser enviado essas orientações via vídeo, pode ser feitos por chamada via WhatsApp, que nós temos muito hoje em dia. É um recurso que a gente tem que estar na mão da gente, então vamos estar utilizando.
ela falou ali, a Camila falou, justamente, que é juntamente com o professor de ensino regular. Exatamente. É aquela parceria mesmo que eu falei ali no começo, que ele tem que ser em conjunto, né? Neste momento, vamos falar principalmente nesse momento que está sendo vivenciado de pandemia, tá? Uhum. Principalmente agora, precisa ter essa parceria mesmo eficaz entre o professor do AE com o professor da sala regular. Por quê? Porque as atividades são adaptadas, né? E enviadas para essas crianças, para elas poderem estar fazendo em casa. Isso em todas as redes está acontecendo, né? E mais do que nunca, essa parceria precisa andar ali, ó, lado a lado. Não tem como deixar só para o professor do AE ou só para o professor da classe regular. Tem que ser em conjunto. Sobrecarrega, né? Tem que ser em conjunto. Eu estava vendo aquele relatório da Unesco de 2020 e foi feita uma pesquisa, né, internacional sobre ensino e aprendizagem. E nessa pesquisa, interessante a gente estar olhando os números, a gente está analisando, porque 25% dos professores internacionalmente, ou seja, no mundo todo, que participaram dessa pesquisa, eles relatam aí uma grande necessidade de estar trabalhando, de estar desenvolvendo-se profissionalmente na parte de educação especial. Então, eles não têm esse suporte, na verdade, né? Eles não têm essa formação. E 8% dos professores relatam que não tem nenhum tipo de formação. Eles até relatam que, desses 8%, que eles não conseguem trabalhar com alunos especiais, com alunos com necessidades especiais, e não sabem adaptar. Então, eu acho que isso deve gerar uma frustração muito grande, tanto para o professor, quanto de sala regular, quanto para o professor de AE também. Então, esse é um assunto um pouco delicado, né? Para a gente poder tá comentando, mas assim, eu vou colocar a minha opinião, tá? Minha opinião, Rogéria. Eu acho que todas as pessoas que entram para fazer um curso de licenciatura, seja ele licenciatura em letras, matemática, ciência, seja lá o que for, ele tem que já ir preparado, sabendo que ele vai encontrar ao longo da carreira dele crianças especiais que precisam de um atendimento especializado. Essa criança, por nenhum momento, pode passar a ser um problema para esse novo professor que está chegando, ou até mesmo para os professores que já estão, né, trabalhando. Essa criança não pode ser, em hipótese nenhuma, um problema para esse professor. Ela tem que ser vista e olhada como um ser que pertence àquela sala, aquele momento ali da vida dele. Então, eu acho que as faculdades que vêm aí na formação dos novos acadêmicos, elas deveriam ter uma carga horária maior sobre inclusão, né? Eles tinham que passar por estágios para eles conhecerem mesmo como que funciona isso na prática, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, completamente diferente, né? Eu acho que precisa ter, sim, um olhar diferenciado. Não você achar que você vai chegar ali e você vai encontrar só crianças bonitinhas, perfeitinhas, que estão prontas. Não, elas não estão prontas. Nenhuma delas estão, né? Elas estão ali para poder aprender. Eu acho que precisa ter, assim, uma capacitação mais eficaz de todos os professores, né? Por exemplo, mesmo com 13 anos de experiência, eu percebi que está tendo um número muito grande de crianças com autismo. Eu resolvi fazer uma pós em autismo, né? Para poder conhecer melhor, para poder saber o que eu estou fazendo, né? Eu acho que a gente precisa se capacitar o tempo inteiro. Olha que legal, Adalva. Nossa, fiz uma pós em educação especial, motivado por minha amiga Camila Oliveira. Não vejo a hora de atuar nessa área tão nobre. E olha, realmente, o Dalva, é uma área nobre, é uma área muito gostosa de estar atuando, né?
Eu atuei aí durante também 5 anos com educação de surdos e 1 ano com educação de cegos. Então, é muito gostoso, você vai amar mesmo. A hora que você entrar nisso, você vai se apaixonar, né, Rogério? Como o Rogério falou, tem 13 anos já aí. Ô, Dal, você é muito bem-vinda, viu? Porque esse mundo, eu falo que é um mundo mágico. Ele é a parte daquela coisa que a gente tem que ser livro didático, currículo, conteúdo, né? Passa a ser mesmo uma educação humanizada, né? É uma educação por amor, por afeto, por você gostar mesmo. Porque não é para qualquer um. Se a pessoa não tem um perfil, é melhor que ela nem vá, né? Para ela estar ali, ela tem que gostar muito mesmo, né? Por isso que eu falo. Eu sou apaixonada. Eu acredito que já para ser professor, você tem que gostar muito. Com certeza. Né? Para ser professor, você tem que gostar muito. E agora, para ser professor especialista, trabalhando no atendimento educacional especializado, né, atendendo essas crianças com necessidades especiais, precisa ser mais ainda, precisa ter um olhar diferenciado, um olhar humanizado mesmo. Porque você não está lidando só com a criança. Você lida também com a família, você lida com os professores que são, né, que trabalham com essa criança também. É toda uma rede que vai estar conectada em torno de buscar realmente o desenvolvimento dessa criança, em torno de estar aí tentando fazer o melhor para essa criança, não é verdade? Então, assim, o que eu acho que é bem legal a gente lembrar é isso, que precisa aí ser observado esses pontos que eu tenho que fazer, como a Rogéria falou, não é só o currículo, não é só o livro didático, não é só isso, né? Porque a gente tem que pensar, é uma educação inclusiva, que todos estejam preparados para poder estar acolhendo essas crianças, acolhendo essas famílias, e isso é importantíssimo a gente lembrar. Ninguém faz nada que não gosta, e se faz mal feito. Pode até fazer bem feito, mas se faz mal feito, faz de qualquer jeito. E não pode ser assim. Não pode. Tem que ser por amor mesmo. Mas como você disse, Paulo, é real. A pessoa só vai ser professor se ela realmente gostar, né? Gostar de um novo desafio, gostar de estar com pessoas, né? Tem que ser mesmo um trabalho de coração mesmo, né? Não pode ser... primeiro que não tem como pensar em ser professor e ficar rico. Você não vai conseguir nunca. Não vai. Não. Nunca. Então você tem que ir por amor mesmo, não é por causa de dinheiro. Se for por conta de dinheiro, nem vá, né? Esquece. Legal, pô. Olha, gostei bastante desse bate-papo, eu acho que é bem instrutivo, é bem emocionante, né? Assim, a gente está falando sobre educação especial e ver o quanto você é apaixonado sobre isso que você faz, então, apaixonada nesse trabalho que você realiza. Quero agradecer você e deixar aberto aí umas considerações finais que você tenha, que você queira falar, se você quer falar sobre mais alguma coisa com a gente, porque, assim, a educação especial, ela tem que ser pensada, como a Rogéria falou, num olhar mais humanizado para essa criança, num olhar mais humanizado para todos, na verdade. Tem o livro Educação Especial, Educação Especial, o que é educação inclusiva, o que é, por quê e como fazer, né, da Maria Tereza Mantuan. Então, lá nesse livro, ela vai estar tratando isso, que não é só quem tem deficiência, mas são todos mesmo. Essa educação precisa estar voltada para isso, a educação precisa estar alinhada com esses princípios de democracia, de cidadania, de direitos, né, de tudo que a pessoa tem. Não é só uma questão de educação, mas é uma questão social. É o que a Rogéria falou no começo. Inclusão social, é partir realmente para um movimento que você vai estar incluindo, que você vai estar dando acessibilidade, que você vai estar oferecendo recursos para essa criança, e não só deixando ela ali dentro da escola de uma forma mais integrada. Não, é realmente olhar, oferecer autonomia para essa criança, oferecer recursos que ela possa ir progredir nos estudos, né, Rô? Com certeza, Paulo. Eu acho que nós falamos tudo o que precisava ser dito, né, sobre o que é o AEE, né,
sem deixar nenhuma dúvida do que se trata esse atendimento educacional especializado. Falamos um pouquinho dos direitos que essas crianças têm, né? Que inclusive elas têm até um estatuto próprio para elas, né? Eu só tenho a agradecer, Paula, a você pelo convite, né? De estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre o que é o AE, né? Sobre essa questão que eu amo tanto, né? Que é a educação especial. Eu só tenho a agradecer mesmo a você pelo convite. Obrigada, gente. E desculpa, porque é a primeira vez que eu venho fazer uma live. Como eu disse, a gente está aprendendo a lidar com essas recursos, né? Essas tecnologias. A gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo o tempo todo. E os professores agora, eu costumo dizer, nós caímos, não foi nem de paraquedas, né? Foi sem paraquedas que nós caímos. Agora a gente tem que aprender a mexer com som, iluminação, posição de câmera, não sei o quê. Falei, meu Deus, é tudo que a gente tem que fazer. Olha a Dalva comentando aí, ó. Sempre tive crianças de inclusão em minha sala e sei o quanto é gratificante o resultado em um atendimento educacional especializado, né, mesmo em sala regular. Então, a gente consegue ver realmente o trabalho dentro da sala regular. A Renata colocou aqui pra gente, ó, sou psicóloga e escuto as angústias dos pais. É como a Rogéria falou, o pai passa por um momento de luto, não é verdade? Sim, passa. E isso é muito real mesmo, esse momento. Eu costumo falar para eles não se sentirem culpados por estar vivendo esse momento, né? Não se sentirem culpa, deixar o luto acontecer, deixar esse momento acontecer mesmo, porque faz parte, né? Faz parte. Tem um texto que eu gosto muito. O nome do texto é Viagem à Olambra. É um texto que ele fala que uma família eles estavam preparando para fazer uma viagem. E essa viagem seria uma viagem para um lugar muito ensolarado, praia. Eles colocaram na mala só coisas assim, maiô, roupa de banho, protetor solar, e houve uma situação no caminho e o avião foi parar em Olambra, onde era frio, chuvoso, e eles precisavam ficar ali, porque não tinha como sair dali, né? Então, eles precisavam aprender a conviver com aonde eles estavam, encontrar beleza na onde eles estavam. E é esse exatamente o processo que as famílias passam, né? Quando chegam com um diagnóstico, ou até mesmo quando uma criança nasce com alguma deficiência, né? E é por isso esse processo que ela passa, né? É o que a Renata comentou ali, né? Isso com certeza ameniza as dificuldades da família, não é verdade? Então, assim, acabar com a dificuldade, a gente não pode dizer que vai acabar, porque isso é praticamente impossível. Mas realmente, estar amenizando mesmo essas dificuldades que a família vai estar passando. A Camila também falou aqui, ó, é importante ressaltar que ao adaptar o currículo para o aluno com necessidades especiais, devemos ter o cuidado de não fugir do que propõe a matriz, o currículo que está sendo organizado. Exatamente, Camila. Garantindo e validando o seu direito quanto aluno. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma adaptação no currículo, não é que a gente vai mudar o currículo da criança, né, Rogéria? Não, nós precisamos pensar que adaptar o currículo estar utilizando dos mesmos conteúdos de sala, não é? Sim, exatamente. Hoje nós temos a BNCC, né? Que ela trabalha habilidades. E você precisa, não pode fugir disso, né? Eu vou dar um exemplo para você. Se o professor da sala regular vai estar trabalhando um gênero textual de contos, a atividade precisa ser adaptada com contos, um gênero textual de contos. Eu só vou repensar em um conto que seja mais fácil para essa criança ter esse acesso, né, a esse currículo, a essa habilidade. Esse trabalho não tem como fugir, não tem como fugir. Só não é do mesmo jeito.
Ele não vai ser trabalhado da mesma forma, mas o conteúdo que vai ser trabalhado é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo igual é o você mesmo. falou do conto, né, do gênero conto. Pode estar trabalhando aí por meio de vídeos, por meio de fantoches, dependendo da deficiência que a criança tem, da dificuldade que a criança tem. Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso, exatamente. O fantoche, por exemplo, é uma estratégia, né, para você poder trabalhar o conto com a criança, né? O fantoche do Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, você está inserindo a história para ela nesse contexto que é o conto, né? Que eles trabalham o conto. Isso, bem legal. É legal a gente estar falando sobre isso, porque muitos professores, às vezes, acabam confundindo esse adaptar o currículo, né? Acha que tem que reduzir o currículo, acha que tem que tirar algumas coisas do currículo, e não é isso. Não. É você trabalhar e pensar nesse desenvolvimento integral da criança, né? A Camila comentou mais um negócio aqui. Paulo, lembrei de uma frase dita em uma de suas aulas. Eu amei e carrego para a vida. Não basta convidar para o baile, tem que chamar para dançar. Exatamente, né? É verdade. Realmente pensar isso. A gente não pode só estar ali. Vamos fazer, então vamos botar a mão na massa, vamos dar um jeito, vamos se desdobrar. Né? Como a Dalva falou, ela sempre teve aí alunos de inclusão na sala dela que foram incluídos. Eu também sempre tive na minha sala alunos de inclusão. Quando não foram alunos de inclusão com algum transtorno ou deficiência, são alunos que tinham muitas dificuldades de aprendizagem. E isso também é incluir. E não só a pessoa com deficiência, mas mesmo nessa situação de alunos que não têm deficiência, eu acho que o professor regular pode estar aí pedindo uma ajuda para o professor de sala de AE para poder estar ajudando ele a pensar numa estratégia para esse aluno, mesmo que ele não seja atendido, mas para poder dar um reforço, buscar uma participação, buscar uma interação, uma troca com o professor de atendimento educacional especializado, que vai favorecer muito na qualidade de aprendizado da criança lá dentro. Exatamente. Eu queria falar uma coisa para a Dalva, quando ela colocou essa questão de que ela sempre teve, né, aluno incluso na sala dela, e eu percebo, assim, né, que ela tem um grande amor pelo que ela faz, né? No entanto, que ela resolveu fazer uma pós no AEE para ela poder estar dando seguimento, né, na carreira dela com essas crianças. Parabéns, professora Dalva, né? Eu imagino que você deve realizar um trabalho maravilhoso, né, com as crianças. É isso que eu gosto de ver nos professores, que eles aceitam e eles entram no baile para poder dançar música mesmo, né? Exatamente. Não é só convidar para o baile, é convidar para dançar também. Eles entram para dançar mesmo, né? Isso mesmo. E tem que ser isso mesmo, tem que ser assim. Eu queria fechar aqui falando, né, que a gente tem que pensar que a inclusão, ela não é uma questão somente de uma ação política. Não é só a política que precisa. É cultural, é social, na escola é pedagógica, e isso desencadeia aí questões de direitos da criança, direitos de todos, defendendo essa questão do aprendizado, do desenvolvimento, sem nenhum tipo de discriminação. Então, quando a gente fala de educação especial, educação inclusiva, a gente tem que pensar nisso, não é uma questão política apenas. Se a gente quer construir uma educação inclusiva, a gente tem que desconstruir essa ideia de exclusão, desconstruir tudo isso e repensar nessa inclusão, né? Começar a fundamentar numa questão de direitos humanos mesmo, em igualdade, equidade, pensando na diferença e pensando em toda a criança. Sim. Para não deixar acontecer uma frase que é a exclusão da inclusão, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer, né? Não deixar que o preconceito tome conta. Você tem que lidar mesmo com essa criança como igualdade. Eu tenho uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, né? Eu até marquei ela aqui nas anotações para não deixar de citá-la, né? Se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire, né? Essa é uma frase que eu gosto muito dele, né? A gente aprende com as diferenças
e não com a igualdade. Imagine que chato seria se o mundo, se todas as pessoas fossem iguais, né? O mundo seria muito chato, né? Seria muito sem É o graça, meu... né? Não ia ter graça. Não, Né? porque eu fico. Aquele clipe do Pink Floyd, vocês já viram? Que fala de que as crianças vão passando numa máquina e saindo todas iguaizinhas? Já. Gente, Tem aquilo ali. salsicha. Isso, né? Todo mundo é igual. Então, assim, imagina como a Rogério falou, todo mundo igual. Não tem como. Existem as diferenças, existem os contextos que as crianças são criadas e tudo isso vai influenciar. Tudo isso traz consigo, né, a criança, traz marcas na criança, o professor também traz marcas consigo. E essa frase que você falou de Paulo Freire realmente é pensar aí na diferença e não na igualdade. Imagina como é que seria tudo se fosse na igualdade, se tudo fosse igual, não é verdade? A Camila, sou suspeita de falar de vocês, meus professores favoritos. Um beijo, Camila. Rogério. Beijo, Camila. Aí, para quem não sabe, a Camila ela é professora do AE também, né? E é uma pessoa também que é apaixonada pela educação especial, né, Camila? Muito legal isso. Então, é assim, eu tenho que agradecer você, Rogéria, por ter aceito aí o meu convite, né? Eu sei que às vezes eu pego meio de surpresa. Ô, Paulo, eu até cheguei a questionar por que eu aceitei isso. Você aceitou, sabe por quê? Porque você ama o que você faz. Eu amo mesmo. E é bem assim mesmo, é um bate-papo mais informal, é uma questão mais assim, para a gente poder estar conhecendo como funciona tudo isso, né? Eu acho importante a gente estar mostrando para todo mundo de que forma que é esse atendimento educacional especializado, o trabalho que é feito, acalmar o coração desses professores que ficam muito ansiosos, né? Esses professores que são muito ansiosos, das famílias também, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente está vivenciando esse momento agora de educação especial com uma perspectiva de acolhimento dessas famílias, pensando nessa humanização mesmo que a gente precisa. Eu espero que, assim, o que eu espero realmente que a gente leve desse momento de pandemia, né? É essa questão que eu estou vendo isso muito, mas muito mesmo. Entre o meu grupo de amigos, tanto do trabalho quanto da vida pessoal mesmo, que as pessoas estão com um olhar mais solidário para o outro, né? E eu espero que nós possamos levar isso para o resto da vida, né? Esse olhar com mais atenção para as pessoas. Né? Muito legal, Rô. Obrigado você aí. Obrigada eu, Paulo, pelo carinho de sempre, pelo convite, né? Você sabe que eu sou muito admiradora do seu trabalho, né? Você é um excelente formador, né, de professores, ama suas aulas, e eu sou muito grata a você por ter me convidado para esse bate-papo. No começo eu estava um pouquinho nervosa, mas agora eu já estou me sentindo em casa. Literalmente em casa, né? Literalmente em casa. A Dalva falando, pena que acabou, né? Passou tão rápido, um bate-papo super gostoso. Então, foi realmente, muito gostoso mesmo, é muito proveitoso, né? Então, acho assim, a gente tem que pensar, né? Sábado que vem a gente também vai estar falando aqui com a psicóloga Patrícia Ribeiro sobre o emocional da família e do professor nesse ensino remoto. Gente, como que a gente fica ansioso, como que a gente sofre por antecipação. Sofre mesmo. Não tem como. Se a gente sofre, a gente se acaba, a gente chora. Não adianta, a gente sempre fica assim. Então, eu queria deixar o agradecimento para a Rogéria, né? Convidar todo mundo para a semana que vem, sobre o emocional da família e do professor nesse ensino remoto, falando um pouquinho aí, dando algumas dicas sobre como trabalhar essas emoções. Rogéria, muito obrigado mais uma vez, né, pelo sua disponibilidade. Obrigada eu, Paulo. Obrigada eu. Espero poder ter esclarecido, ajudado, né? E sou muito grata. Obrigada mesmo, de coração. Com certeza. Um grande Camila, abraço para você. Vamos, a gente pode fazer outra live, sim, sem problema. A gente faz uma live falando
falando de algum outro assunto. Poderíamos fazer nós três, Camila. Aí, Camila, ó, tá convidada, viu? Né? Já tá mais que convidada para poder participar, então, da próxima live. Então, ó, quem sabe a gente faz uma live falando agora sobre o trabalho do psicopedagogo na escola. E aí, olha que legal, hein? Já pensou? É. Então, ó, lembrando só, gente, essa live vai ficar disponível no Facebook, mas ela também vai estar lá no nosso canal no YouTube, né? No @NúcleoJusticeira. Só tá pesquisando lá, dando uma olhadinha. Se não achar, a gente tem ali no Facebook nosso, na nossa página, tem todas as informações para você clicar e já ir direto lá pro canal no Facebook, tá bom? Então, ó, queria agradecer todo mundo, tá? Muito obrigado. E tá lembrando, semana que vem nós temos, né, o emocional da família e do professor no ensino remoto, tá bom? Rogéria, muito obrigado mesmo. Obrigada, e a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Obrigada eu. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.